escritório já. Deixou eu sozinho aqui. Aí complicou um pouco a minha situação. E eu tenho a grata satisfação hoje de estar recebendo aqui nos nossos estúdios. Posso falar assim, filho de um grande amigo, de uma família tradicional aqui da cidade, que está nos bastidores aqui, o pai Babão, né? Tá aqui filmando também o Fiote para não ter problema, né? O Ulisses Vitorino de França está aqui atrás, os bastidores, casado com a Vera da 1001. Faz um jabazinho aqui, Vera, depois você manda um cascalinho para nós aqui, né? Eu estou recebendo aqui o Marcelo França e o Henrico de São Paulo. O Marcelo está em São Paulo também, né, Marcelo? Estou em São Paulo, São faz Paulo bastante tempo já. Obrigado por vocês aceitarem esse bate-papo, esse convite. Satisfação é minha. Tá aqui é muito legal poder estar aqui com você hoje. A gente está em São Paulo já há algum tempo. O Henrique é de São Paulo, né? Na verdade, eu que sou da Barra, né? O Henrique é internacional, então. Exatamente. Internacional. Apesar Nós somos da terra do pé vermelho. Exatamente. Mas eu vinha muito pra cá, na minha vida inteira. É Quando eu mesmo? era mais novo, adorava aqui, eu, minha família. Tenho um carinho muito, muito legal por essa cidade. Estou muito Legal. feliz de estar aqui de volta. Legal. Mas antes de a gente entrar na parte técnica, vamos fazer uma brincadeira aqui. Como é que surgiu para o Marcelo e para o Henrique essa questão do direito? Como é que foi, Marcelo? O pai e a mãe, não, eu quero que você seja advogado. Não, como é que surgiu isso? Onde é que você se formou? Claro. Né? E onde vocês atuam hoje? Claro. Eu falo que a minha trajetória jurídica é muito diferente do que a gente vê de padrão, né? Porque normalmente a gente vê a pessoa tem alguém na família, dentro de casa, ou tem alguma aptidão, perfil. No meu caso não foi nada disso. Eu via desde pequeno que podia ser várias coisas. Fui esportista quando era, né, mais jovem. E aí cheguei a fazer uma faculdade antes de Direito, sou formado em Relações Internacionais também. Poxa, legal. E atuei na área. E aí eu via coisas assim que eu considerava limitações minhas. Eu gostava muito da área jurídica, mas eu via limitações de ação propriamente, né? Tá. Falo, pô, E a dúvida que a molecada tem hoje? Vamos falar assim. Eu não tinha uma questão de ser apaixonado pelo direito, por isso que eu falo que é um pouco diferente. E também não tinha na família ninguém, né, assim, muito próximo, pai, mãe, ninguém que fosse Da área jurídica. da área jurídica. E aí eu comecei a cada vez mais, né, perceber que eu tinha sim afinidade, né, e que eu poderia suprir essas limitações não só pessoais, mas de pessoas aí que são próximas, amigos, familiares, para resolver os problemas das pessoas, para encontrar solução. E a gente tem, claro, aí limitação que não tem como a gente suprir se a gente não tiver, né, uma condição técnica, uma formação, Sim, exatamente. educação propriamente, né? E aí o meu caso foi bem isso, sendo bem aqui, bem sucinto, foi isso. Foi mais do que uma questão de família ou de perfil. Foi uma Você é questão- formado aonde, Marcelo? Eu sou formado na PUC em São Paulo. PUC São Paulo. PUC São Paulo. Renomada Pontifícia Universidade Católica. Sim. Quando eu era criança, eu queria estudar na PUC. Mas meu pai falou assim, mais legal você vai estudar na Durim. Então não deu para fazer muita escolha, não. E o Henrique? Eu também sou da PUC. Vocês são da mesma turma ou não? Mesma turma, não mesma sala. Isso, a gente tá. se formou no mesmo ano, mas a gente não estudava junto na mesma sala. Legal. E pra mim também, né, quando chegou na época do colegial, aquela coisa, o que vai fazer, eu sempre tive aí, tomar decisões pra mim era muito difícil, né, mas fui indo pela afinidade. Eu tenho uma avó que ela fez direito, ela trabalhou no Ministério Público, aí eu conversei bastante com ela, comecei a frequentar aulas em faculdades pra ver como é que funcionava, Se adaptar, se gostar. isso, pra ver como é que era a dinâmica, assim, da aula, e o curso me atraiu muito. A dinâmica, assim, do curso, né? Porque eu olhava muito grade curricular, o que estuda, para ver como é que é o contexto ali do que eu vou estudar. E eu me encantei, assim, pelo curso. E, de fato, foi um curso que atendeu aí todas as minhas expectativas. Foi muito legal. E te dá uma possibilidade ali muito grande de coisas que você pode fazer na sua carreira, né? A gente tem aí tem uma gama muito grande para quem se forma em Direito, de atuação, que isso com certeza me atraiu também, porque eu sabia que durante a faculdade eu ia ter a possibilidade ali de entender qual que era mais o meu perfil. Então a gente fez um curso que tinha esse perfil aí mais generalizado, que ajudou bastante também, porque tendo uma noção de tudo, Sim. a gente consegue, né, Você já entra mais tranquilo, sabendo onde você está pisando e qual é o seu foco, né? Sim, para ver com o que se identifica mais. Então minha trajetória foi essa. Legal. Ô Marcelo, e hoje vocês atendem a cidade de São Paulo, é isso? Na verdade, Como é que a gente atende em São Paulo e atende em todo o Brasil. Hoje a gente não tem mais fronteira, né? Tem fronteira, né? Com a questão do online, né? A gente tem hoje uma expansão muito mais rápida, e aí a gente fala não apenas no atendimento, mas também
Para a própria questão judicial hoje, a gente tem a possibilidade, né, tudo eletrônico, peticionamento. Esse tempo atrás, o professor me chamou para participar para ver uma audiência. Isso. Falei, caramba, como era, né? Como mudou as coisas, né? Parecia da época do fax, rapaz, da máquina de escrever. Né? A nossa internet na época era de escada, né, Licinho? Você lembra? Dava para ligar a internet, dava para tomar banho e voltar, ela tava terminando de carregar as barrinhas lá. E aí se o filho da puta entrasse o microfone, o telefone do gancho, caía a O internet. Henrique e eu, a gente pegou o finalzinho daquela fase mais tradicional, né? Sei. Que o estagiário ia fazer carga de processo. Sim, que tinha no processo fórum, físico. processo A gente físico. pegou bem a Hoje é transição. tudo online, Marcelo? Tudo online. 90%? Acho que O que tem de processo físico é processo antigo que não acabou. Tá. Porque antigamente todos os processos eles rolavam fisicamente Sim, no fórum, para você acompanhar o processo, para você ver o que tinha acontecido no processo, você tinha que ir até o fórum, aí você olhava lá, às vezes processo com 30 volumes, aí agora tá tudo lá no portal. O Rico, e sendo online, né, como o Marcelo falou, agiliza o processo, agiliza as condenações aí, não sei se é assim que fala, tá, vocês vão corrigindo aí. O processo é moroso mesmo, porque só pra gente entender, o pessoal que está nos assistindo, vai nos assistir, inclusive você, ô Capirotada, põe eu aqui, Ju. Ô Capirotada, vocês que vão começar a entrar aí, os alunos nossos aqui, estou falando com o Marcelo França e o Henrico, que são advogados, né, atuam na cidade de São Paulo, e como ele falou aqui, todo o Brasil, né, então pega as dicas aí. Sim, a tendência é que agilize sim, porque quando você tem um processo físico, muitas vezes cada procedimento, por exemplo, em São Paulo isso acontece bastante, às vezes um procedimento é num lugar, o outro é no outro, e o processo ele fica transitando. Então, mesmo que seja tudo num mesmo prédio, num mesmo fórum, o processo ele tem que transitar de uma sala para outra, Certo. aí tem o tal do malote, que é uma forma como o processo vai. E São aí as fica... varas que você fala, é isso? Sim, às vezes é uma vara, às vezes é um centro de distribuição, Tá. aí às vezes volta para o cartório, que é onde você pode consultar, aí volta para o gabinete do juiz, então o processo ele transita, o processo ele está cada hora em um lugar. Aí às vezes, por exemplo, quando é processo físico, a parte precisa ver o processo. Claro. Então você vai lá e pede para ficar 15 dias com o processo. Então quando você tem o processo virtual, isso tudo você não acessa, mais. você vê, você acessa o processo vê o que virtual. você quer, o que você tem Tem um acesso ali simultâneo, na hora que você precisa ali ter o acesso. É lógico, a gente não consegue fugir de algumas questões que são normais. A gente vai ter fóruns que tem uma tramitação mais rápida, a gente vai ter, né, várias que tem uma tramitação mais rápida e outras mais demoradas. Mas eu acho que é uma questão que é maravilhosa isso, não só para o advogado, mas principalmente para as partes, né? Para a questão do processo correr mais rápido e também para a gente ter a justiça cada vez menos sobrecarregada, né? Que isso é um grande problema que a gente tem no país, né? Muito processo. O Marcelo, até nessa questão, o Marcelo e o Henrico, essa escolha da carreira jurídica. Porque, né, você contou aqui do direito e tal, mas por que a escolha? Porque é um vasto campo de atuação, é para ajudar as pessoas. Como é que passa isso na cabeça de vocês? Eu acho que é um misto de coisas, viu, Ricardo? Eu acho que assim, a pessoa tem um perfil da pessoa que é apaixonada e ela, desde muito nova, ela se identifica, ela fala, não, é isso que eu quero para minha vida. Mas o direito, como medicina, como algumas carreiras, eles te possibilitam muitas aberturas, né, de porta, enfim, você tem uma gama de coisas que você pode trabalhar. Então eu falo que você não precisa ser apaixonado pelo direito, não precisa morrer de amores, o que você precisa é ali ter o foco, né, do que você vai se especializar, no que você vai se aprofundar, né? E como você vai ajudar as pessoas com isso, porque por mais que exista uma questão hoje cada vez mais conectada no direito a uma situação de empreendedorismo, que eu acho excelente. Legal, já puxa o link existe uma questão social que nunca vai acabar e nunca tem que acabar. Então o advogado ele é visto como uma pessoa que soluciona um problema de uma pessoa, nem sempre uma pessoa que tem condição financeira, né? Então a gente tem aí uma situação de hipossuficiência sempre muito ligada, questões aí sensíveis que vão para o judiciário. É porque, às vezes, no dia a dia a gente pensa mais naquela coisa, né, uma briga, uma coisa relacionada a um contrato comercial. Mas tem coisas aí relacionadas, por exemplo, que a gente trabalha de saúde. A gente está lidando no dia a dia com pessoas que precisam de uma cirurgia, de um medicamento de alto custo que ela não tem condição de comprar, ou que o plano negou, enfim. Envolve também uma questão social. Então, no meu caso, eu falo que, por mais que eu não seja essa pessoa apaixonada, e eu falo isso com tranquilidade, tem muitas coisas que eu acho que o direito me abre portas, tanto caminhos profissionais, quanto pessoais de vida, porque é um aprendizado diário, relacionamento com as pessoas, né, que a gente tem que ter, obrigado a ter um relacionamento interpessoal muito apurado, né? Eu falo isso para os alunos, né, Henrique, que
você pode não entender, mas você tem que ter um amigo que saiba fazer. Então, o networking, a relação, quando você vai num evento, quando você vai num simpósio, quando você vai numa iniciação científica, participar, você tem que fazer contato. Exatamente. Né? Porque assim, hoje em dia você não faz nada sozinho. Né? Se você tiver essa percepção da parceria, poxa vida, fica muito legal. Sim. Fica muito legal. E a área jurídica, ela é uma concepção minha, isso ela mudou muito do que ela era lá atrás. Não tem melhor ou pior. Tem que a pessoa, ela continua tendo a necessidade, como existia no passado, de fazer networking, mas ela tem hoje possibilidades de se especializar em coisas que de repente não existiam, né? Ou demandas que não existiam. A gente vê hoje aí uma série de direitos, de legislações, de doutrinas que a gente não via há 15, 20, 30 anos atrás. Porque a sociedade, ela muda muito e Sim. tem mudado cada vez mais rápido, né? E o direito nada mais é do que uma forma de você ter ali uma dinâmica social de acordo com as regras, de acordo de forma com que tudo se sustente. Então, como a gente tem muitas mudanças, principalmente por conta da tecnologia, dos avanços tecnológicos, o direito muda. E o direito, então, ele está em constante mudança e a tendência é que essa mudança ela venha cada vez mais rápido, que cada vez a gente tenha mais novidades, que cada vez a gente tenha novas necessidades, as necessidades antigas ficam obsoletas. Então, é uma carreira onde o empreendedorismo, ele sempre vai aparecer de alguma forma. Você sempre vai ter ali uma chance de identificar alguma coisa, alguma necessidade da sociedade que está surgindo naquele momento e nisso ter uma ideia empreendedora, trazer, né, o seu trabalho para um negócio específico, se especializar. A gente tem diversos exemplos disso. Muito legal você falar nisso, porque a gente, quando a gente fala em empreendedorismo, o cara fala assim, é montar empresa. Exato. Não é só montar empresa, você está falando muito bem sobre isso. Né? Sim. É o empreendedorismo ativo, né? O Exatamente. empreendedorismo da carreira, não é, Marcelo? Exatamente. A gente conversa bastante disso e essa questão que o Henrique estava falando até da expertise de cada um, né, Sim, que claro. envolve parte técnica, estudos, né, se aprofundar em alguma área, isso envolve outras carreiras também. Então não é diferente. Então a pessoa ela sai de uma faculdade de medicina, né, ela vira médica, ela tem milhares de oportunidades. Sim, claro. Só que era a carreira jurídica, era uma carreira que até um tempo atrás ela tinha uma certa, vamos dizer assim, limitação quanto a essa situação. Então eu pelo menos lembro que quando comecei a faculdade eu ouvia isso de muito de colegas, né? Ah, olha, porque eu vou fazer isso ou vou fazer isso, né? Eles tinham, eu vou fazer direito civil, eu vou me especializar na área civil, né? Ou vou me especializar em criminal ou trabalhista, né? Eu acho que isso é uma coisa que vem mudando muito e que está muito de acordo com essa questão que o Henrique falou de empreendedorismo, que é ver a situação do advogado como realmente uma pessoa que está empreendendo na área jurídica. E nada mais, você acabou de falar, eu estou empreendendo na área jurídica, na minha carreira, Sim, não é, Henrico? Sim, com certeza. E assim, a gente tem essa visão clássica, né, do direito. O direito você ou vai virar funcionário público, você vira juiz, ou você vai virar advogado. Mas hoje tem muita coisa. E assim, áreas novas que estão surgindo, a gente tem muita coisa surgindo aí. Tem direito da moda, tem gente que faz direito e vai trabalhar com legal operations, que é assim, operação de escritório de advocacia. Tem gente que vai fazer legal design, que é basicamente você construir ali formas de trazer as informações jurídicas nas suas peças. Então, assim, tem uma gama muito grande de Dá para se coisas. perder nesse universo. Sim, eu e o Marcelo, a gente tem uma experiência bem bacana nisso, que a gente trabalhou muito tempo com um sistema desenhado para você resolver questões jurídicas de forma extrajudicial. Então, assim, isso já é de uma natureza empreendedora muito grande. E tem diversas coisas surgindo, porque acho que a tendência é que as pessoas queiram, através da inovação, trazer soluções cada vez mais rápidas, mais práticas, menos burocráticas. Então, assim, muita coisa vai surgir ainda. A tecnologia possibilita que a gente faça muita coisa, só disso que a gente estava falando dos processos. A gente já consegue atuar no Brasil inteiro, sem ter essa preocupação de ter que se deslocar. Obviamente você tem que se deslocar, sem estar em loco, muitas vezes, sem conhecer a pessoa pessoalmente. Sim. Então, por mais que seja uma carreira assim muito tradicional, ela está em constante evolução. Então, para quem busca aí uma coisa mais dinâmica, também acho que é uma carreira super indicada, porque você sempre vai estar tendo aí uma possibilidade de estudar alguma coisa nova, de ter alguma informação nova, de inovar, de empreender. Sempre vai ter espaço, sempre. Não importa se seja agora ou daqui a 50 anos, é uma coisa que vai constante. Eu tenho uma pergunta técnica para fazer, mas antes eu vou deixar vocês tomar uma aguinha que eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores.
Eu tenho duas perguntas técnicas, Ju. É curiosidade essa, hein? Ó, quero falar aqui da FMV Empreendimentos, do meu amigo Robson e o Diego. Compra, vende, troca imóveis, tá? Esse pessoal sério, então pode procurar eles lá. Restaurante da Estiva, lá do meu amigo Lupércio e da Giovana. Hoje, a partir das 19 horas, já tem gente lá, né? A Ju vai lá hoje comer um torresminho lá. E quero falar também aqui da JCar. A JCar não para, do meu amigo Juan. JCar compra, vende, troca, financia veículo, moto, bicicleta, até patins ele tá negociando lá já, viu, Ju? Pode procurar eles lá. A gente está falando muito de empreendedorismo, parte online, e é uma curiosidade. Eu conversando com um amigo esses dias aí, que foi participar de uma audiência, ele falou que ele tinha muita prova de print de WhatsApp. Olha, eu tenho aqui... E aí parece que não teve tanta relevância assim na hora do julgamento do processo, certo? A pergunta é, vai de juiz para juiz ou realmente o WhatsApp não serve para provas, né? No caso de uma contestação, no caso de uma audiência, de um julgamento? Como é que vocês veem isso? Explica isso para nós, porque é uma dúvida minha, viu, Ju? Vou começar com a resposta, acho que o estudante de direito mais vai ouvir do professor durante a faculdade. Depende. 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 Isso aí vai sim de um juiz para o outro, vai de uma Tá. hora para outra. Existe, claro, o entendimento aí do magistrado, né, quanto Tá. à prova. É uma prova que é aceita. Se você procurar hoje na jurisprudência, hoje nos tribunais, você vai ver que é uma prova aceita. Só que existe na questão de mensagens, áudio, tudo que a gente está relacionando a novas tecnologias, nem tão novas, né, mas tecnologias de aplicativos, etc., a questão também da veracidade daquilo. Então também Pode passa... ser montado, pode... Porque hoje tem a tal inteligência artificial Exatamente. e tudo isso. Né? Tem uma questão de perícia, né, que pode ser Sim. envolvida nisso, então isso pode ser um fator para ajudar ou para atrapalhar no caso. Mas é uma prova que sim, pode ser. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Nós não estamos contestando, eu estou apenas perguntando se realmente é válido, né, essa questão de print, de WhatsApp. Como o Marcelo está explicando aqui, o Henrique, a questão do áudio, porque a gente sabe que hoje tem inteligência artificial. Aqui o aluno faz um TCC em 2 dias, eu nunca vi isso. 2 dias? E você acha que passa? Não passa. Tá demorando então, 2 dias. Então não passa. Não que a gente é contra, né? Mas Ctrl-C, Ctrl-V é complicado para nós também, né? Aí a preocupação nossa é quem que nós vamos colocar no mercado lá fora. Né? Então a gente tem que ter um pouco de ponderação nisso aí. Então essa questão vai muito da interpretação da peça, é isso? Vai muito do caso. Assim, acho Tá. que mais do que do juiz, dependendo do caso, você pode produzir, você deve produzir aquilo como prova ou não. Porque muitas vezes as pessoas acham que estão trazendo ali algum tipo de prova que vai te trazer algum efeito jurídico, mas às vezes não. Só que às vezes sim. Então, Tá. é aceito sim como prova, desde que você tenha condições de comprovar a veracidade daquilo que você está apresentando. Porque se você não pode comprovar a veracidade daquela mensagem, aí aquela prova ela possivelmente não será considerada. Pode né, ficar pra contra fins da você decisão. até essa prova, né? Sim. Quem tá entrando com o assunto Também. aí, você criou, alguém da sua família mandou pra você achando que é o cara, tô só pintando aqui Sim. o capeta aqui pra ver se é mais Mas é, Sim, então tem que tomar cuidado com o que você escreve no WhatsApp, porque às vezes aquilo ali Ô, Ju, pode parar no você para de ficar processo. cobrando eu de sexta-feira, que isso aí dá processo, viu? Não tá certo o que você tá falando, não. Eu tenho uma outra pergunta técnica, curiosidade, viu, Licinho? Tem pergunta aí, Ju? Tivesse que fazer pergunta aí. Não, na verdade não é nem... É uma questão da profissão, né? Porque como administrador, a gente vai dar uma consultoria numa empresa, a gente chega lá e quer que dê tudo certo e às vezes não dá certo. Então, o cara já fez lambança. O Marcelo e o Henrique, como advogados numa causa, tem certeza que vai ganhar aquela causa e o juiz dá improcedente, né? Não sei assim a palavra que usa. Como é que você se sente, Marcelo? Você tem certeza que você vai ganhar aquele caso? Eu Como acho é que passa isso? Tem um trabalho psicológico nisso? Como que funciona isso? Eu acho que isso aí é até importante até muito antes de chegar a uma decisão. Eu acho que a maneira como você aborda, né, o caso Tá. com o seu próprio cliente. O gerenciamento de expectativas. A Porque gente ele não pode mentir pra você, né? não deveria, né? Deveria, né? Exato. Tem que contar todos os Exato. itens, né? Mas até porque fica mais fácil, né, Henrique? Você certeza. entender todo o contexto e não dá peça de defesa aí, né? O gerenciamento de expectativas é muito complicado. E sabe que isso envolve muita coisa, né? A gente estava falando bastante do online. Sim, sim. Isso aí envolve até uma situação que hoje é o seguinte. As pessoas hoje têm um acesso à informação muito rápido. Então a pessoa, às vezes, antes de procurar um advogado, ela procura no Google. Ou ela procura
num grupo de WhatsApp, eu não sei. E aí ela acaba vendo uma informação que não necessariamente aplica para o caso dela, né? Ou, enfim, para a situação jurídica que ela está relatando para o advogado dela. Então, quando a gente analisa um caso, a gente tem que trazer ali prós e contras. Tanto, por exemplo, para uma situação de provocar o judiciário, né? E riscos também. A gente tem que mensurar esses riscos. A gente não Tem consegue. que deixar o cliente bem ciente. Tem que Você deixar pode ele ou não ganhar. Exatamente. Não é? E esse tipo de coisa é muito sensível, porque esse gerenciamento de expectativa é exatamente uma coisa que é contra a própria atividade do advogado, né? Você não pode prometer resultado, ou você não deveria. Primeiro que a sua atividade, você não pode mercantilizar uma atividade advocatícia. Claro. Então você não pode pegar um caso só porque você vai ter um honorário interessante ali. Então você tem que gerenciar isso com a pessoa. Mas acontece, viu? As pessoas, às vezes, elas criam uma expectativa, por mais que você converse com ela, e o resultado não é o resultado... Que é o resultado de qualquer trabalho. De qualquer trabalho. A gente pode ter... Não é nem todo você vai ganhar, porque isso, depende exatamente. do contexto, como você está explicando. Sim, exatamente. Com certeza. E todo mundo é sujeito de direitos, né? Sim. Todos os indivíduos, todas as pessoas. Então, existe o seu lado, mas existe o outro lado também. O outro lado também vai estar com o advogado e o outro lado também tem direitos. Então, às vezes, a gente falta alguma informação que a gente não tem, que a informação é apresentada no processo e que às vezes pode garantir a outra parte algum direito de alguma forma. Então, assim, é muito importante alinhar com o cliente as expectativas de que Sim. essa causa pode ter ou não uma probabilidade grande ou média ou pequena de êxito, e isso tem que ser muito bem alinhado. E tem também toda a questão do judiciário que às vezes pode trazer uma decisão imprevisível, que aí a gente tem que recorrer, e aí o recurso ele também demora um pouco mais, e às vezes no próprio recurso a coisa pode também ir para um outro caminho. Então, assim, isso tem que ser muito bem alinhado com o cliente. A gente tem que dar essa segurança de que foi passado corretamente a informação. Eu queria voltar um pouquinho. A especialidade do escritório de vocês, do Marcelo e do Henrique. Qual é a especialidade, Marcelo? Se é assim que eu posso chamar. Pode. A gente também está tratando dessa forma. A gente hoje tem um foco, né, de atuação em direito à saúde, acesso à saúde. Então a gente trabalha basicamente, né, com qualquer pessoa física que tenha um problema de acesso à saúde, seja de tratamento, seja de medicamentos. Se envolve um universo que a gente fala que 80% da população brasileira ela depende do SUS, Sistema Único de Saúde, e aí a estimativa é que 20% tenham acesso à saúde suplementar. E aí a gente está falando de beneficiários de plano de saúde. Então, o nosso foco de atuação é o acesso à saúde. Legal. E isso envolve uma série de situações do dia a dia que são inimagináveis, Ricardo. Então, assim, a gente tem de coisas, claro, muito complexas, como, por exemplo, pessoas que estão numa situação muito crítica, receberam um diagnóstico de uma doença e têm a recomendação médica, né, de tratamento de X medicamento que, por exemplo, o plano de saúde acaba negando, que é muito normal, né, hoje em dia, até pelos custos, né? A gente tem situações... Eu coloco nesse lugar aí, rapaz, não é fácil. Nós temos um professor que está fazendo um tratamento, graças a Deus, mas tem um medicamento que ele toma, 2 comprimidos de R$750. 2 comprimidos. Pois é. Ele tem que tomar a cada 5 dias. Ele tem plano e tá... Tem, não, tá? Mas eu fico imaginando a pessoa que não que tem. não tem, Marcinho. Exato. Como é que faz? Aí a pessoa acaba morrendo porque não tem aonde chegar. E é essa a pergunta que eu quero fazer. Nós podemos deixar contato do escritório de vocês aqui? Com certeza. Não pode o pessoal entrar em contato com vocês, porque, olha, eu tenho certeza que tem muita gente que vai procurar vocês. Eu não tenho dúvida disso. A gente, na advocacia, né, enquanto a questão hoje vem avançando no online, a gente fala muito isso. O podcast aqui eu acho que é muito interessante porque tem essa sinergia. Eu acho que o primeiro trabalho que a gente tem é educacional. É realmente passar a informação da forma mais apurada possível. Fala o que você quer aqui. Pública, né? Então não é uma questão aqui diferente do... a gente pode auxiliar as pessoas com aconselhamento hoje, que a gente fala, né, online, dando uma informação, né, mais apurada, precisa de algum tema relevante, mas não existe, claro, a possibilidade, a gente nem pode, né, usar isso como uma coisa, como uma empresa, por exemplo, fazer o cara fala, exatamente, mas uma me chama consulta aqui com o porque Marcelo, uma resolver. consulta com o Isso, Henrique, com certeza. A gente pode deixar um contato, não pode. O contato que você fala, o número de WhatsApp, essas coisas, aconselhamento educacional, informativo, com certeza. Tranquilo. Podemos falar então qual o número? Fala pra mim. 11 11 99 99 686 686 1987. 1987. Mais do que isso, acho que o importante até é o arroba. Fala pra mim. Até mais que o telefone, né? Porque lá que a gente tá trabalhando A conteúdo. gente explica um pouco também. Como é que tá lá?
É francaebizord.adv. Franca, Bizord, Bizord com Z? Bizord S-O. com S. Isso, Isso. isso. .adv. .adv. Isso. Gente, vocês entenderam nada, eu vou passar para vocês aqui, ó. A gente vai deixar o contato aqui para possíveis consultas, pesquisas, orientações, É aqui isso. com o Marcelo e com o Henrico, tá? Anotem aí, ó. Eles atendem todo o Brasil, tira as dúvidas. 011 99686 1987. A gente vai deixar a tarjeta para vocês entrar em contato. E no @francaebizord.adv. Vou deixar todos os contatos aí para vocês, se precisarem fazer uma pesquisa. O Marcelo, você é novo ainda, o Henrique é novo, ele tem chão para queimar ainda, assim, ó. Qual que é a perspectiva de vocês quanto ao direito nessa onda virtual que nós já estamos, veio para ficar, inteligência artificial, ChatGPT, né? E agora estamos indo para a indústria 5.0, empreendedorismo 5.5. Como é que você vê essa seara do direito, né, falando juridicamente, nessa questão online, nessa questão desse dinamismo da tecnologia? Como é que vocês veem isso? Eu vejo com uma excelente perspectiva, por quê? Porque há um tempo atrás, a gente ouvia muito assim, a inteligência artificial, ela vai roubar o lugar do profissional. Direto a gente escuta isso. Isso aí acho que É mito. Isso é mito pra mim e é mito. todo mundo já consegue ver isso. E eu acho que para o campo jurídico, eu pelo menos vejo isso como uma questão que vai agregar e vai cada vez mais auxiliar a rotina não só do advogado, do profissional, mas todo mundo que está relacionado nesse ecossistema. Por quê? Porque você consegue otimizar hoje, e eu vou dar um exemplo claro, softwares jurídicos. Você consegue gerenciar hoje processos, né, de um escritório por software jurídico. O cara não vai fazer para você, o robô, né, necessariamente o seu trabalho, Sim. mas ele vai te auxiliar a organizar o que você precisa Pode para esquecer fazer a audiência, tudo. né, Henrique? Exatamente. Tem um advogado nosso, Exatamente. nosso não, aqui da cidade, não vou falar quem é não, Licínio, né, conhece, viu? Esqueceu a audiência. Então, Aí pode tava acontecer. tudo baixo e Pode acontecer. Acontece. Pode acontecer. complica toda a vida do cliente, né? Do cliente, né? Exato. É uma parte que você deu, acho que o exemplo que você deu, se não for o principal, um dos principais, né? Caracas, meu. A Já. parte de E organização. hoje você tem um software que gerencia tudo isso para você. Gerencia. Tanto ordem de processo, é isso? É, Agendamento, prazo. os prazos, porque tudo tem prazo no direito, né, Henrique? E também existem as pessoas que fazem direito, né, são advogadas, e elas se especializam em buscando dentro da tecnologia soluções inovadoras para a advocacia, que Empreendedorismo também você é tá falando. uma carreira interessantíssima para se seguir do ponto de vista empreendedor, porque tem plataformas, por exemplo, que arquitetadas por advogados, que vendem ali para as empresas uma gestão de contratos. Então a empresa ela adere a essa plataforma e todos os contratos comerciais dela ficam ali. Aí a plataforma vai te dizer quando que o contrato vai vencer, por quem que esse contrato passou, toda a parte de assinatura. Então, assim, também outra face do direito que esse mundo tecnológico pode proporcionar pra gente aí. Poxa, muito legal. Eu tenho mais uma pergunta técnica. Tem pergunta aí, Ju, pra fazer? Tá curiosa? Aquele processo que você perdeu, você não quer perguntar? Tem pergunta, Ju? Só quero saber como que vocês conheceram, como que foi a ideia de montar o escritório lá, como que surgiu essa parte aí, faz quanto tempo? A gente trabalhou junto no outro escritório e nesse outro escritório, a gente teve muito contato assim com causas de uma sensibilidade muito grande. A gente lidou muito próximo a pessoas físicas, então a gente teve uma experiência ali muito enriquecedora, e dessa experiência a gente viu aí uma necessidade e um desejo mesmo que vinha da gente de poder lidar com as pessoas e de poder trazer para as pessoas um direito mais descomplicado, sabe? Porque isso também eu acho que é uma tendência, porque a gente atrela muito o direito a uma coisa muito arcaica, a um linguajar ali rebuscado, e essa realidade ela está se desfazendo um pouco, mas ainda existe um certo conservadorismo quanto a isso, e a gente veio com uma missão justamente de que levar um acesso à justiça para as pessoas é levar um direito descomplicado, sabe? Tá, muito legal. E tentar também quebrar toda essa corrente de burocracia. Então a gente
estava muito alinhado nesse aspecto e nesse nosso desejo de empreender, que é uma coisa que, assim, você... É do perfil, né, de cada um, mas é uma coisa que nós dois tivemos muita vontade de sentir o mercado, de atuar nas causas que a gente sente que são interessantes, que são enriquecedoras para a gente. Então, nisso, a gente, esse ano, a gente se juntou para abrir o nosso escritório. O escritório de vocês. Escritório nosso, sim. Nós dois somos sócios. E aí foi mais ou menos essa a trajetória. Até para complementar a pergunta da Ju, é muito interessante uma coisa. A gente trabalhou, né, no escritório de advocacia em São Paulo como pares, né, como colegas da mesma equipe. Então a gente tinha uma convivência diária, né, nos casos que o Nico até comentou, muito sensíveis do dia a dia, mas a gente tinha, claro, ali um momento de representação de um cliente ou de clientes. Então a gente tinha ali, de fato, né, a possibilidade sempre de conversar, de explicar cenários, de propor, né, soluções. Mas a gente está falando aí num time, né, muito grande, e de empresas que normalmente têm um tamanho também bem grande. Então você fica um pouco limitado como advogado, e eu falo como um advogado, né, a propor alguma coisa que você possa fazer da sua cabeça, da sua ideia profissional. Porque é muita coisa. Então assim, eles absorvem sim, alguma dica, alguma coisa, mas não necessariamente você consegue, quero chegar nesse ponto, atuar com o teu perfil de advogado. E aí é limitado, né, Marcelo? Aí você tem uma limitação. E aí a questão tem muito a ver com isso, né? Do escritório, da gente ter feito a sociedade. O Henrico, sempre eu e o Henrico fomos muito alinhados nessa questão de perspectiva. Legal, bacana. Ele falou da parte de descomplicação, e é realmente uma palavra que a gente usa muito, porque na prática é o que a gente vem buscando fazer desde então. A gente não quer trazer mais do mesmo. É lógico que ninguém está querendo aqui propor inventar roda de novo. Sim, a gente claro. não tá... Ninguém aqui tem essa soberba de falar que tem aqui uma bala de prata, alguma coisa que vai oferecer diferente. Mas é a seriedade que vocês estão conduzindo os trabalhos, né, Marcelo? E como você oferece e principalmente, né, como você se propõe a oferecer, porque a pessoa que procura um advogado hoje, ainda mais, né, com tantos advogados, ela está procurando alguém que ela possa confiar, né, que ela possa entregar alguma coisa da vida dela, seja de saúde, seja, né, um problema financeiro. Então, existe essa questão de como que você vai atender essa pessoa, como que você vai acolher essa pessoa. Porque a pessoa pode estar num momento de muita debilidade, né, emocional, né, enfim, isso a gente vê muito no dia a dia. A gente viu muito isso trabalhando junto no escritório e vem vendo, vem acompanhando isso. E o escritório que vocês trabalhavam é a mesma linha que vocês estão seguindo? É semelhante? A questão da saúde? O escritório que a gente trabalhava, a gente chama como escritório full service, né, que é o escritório que atende todas as áreas. Tá. Então ele vai ter equipes de trabalho de diferentes áreas. É aquele escritório tradicional do ponto de vista de atendimento. Se você procurar enquanto pessoa física ou jurídica, você vai poder ter um atendimento 360 ali, parte tributária, parte trabalhista. O nosso caso já é nichar dentro de algumas questões, né, jurídicas que a gente entende que a gente tem mais afinidade, né, essa questão do relacionamento com as pessoas, né, ter essa possibilidade de trabalhar com pessoas físicas, não só com empresas, enfim. Então a gente nichou dentro de uma área do direito civil uma atuação, é isso que a gente vem fazendo. E é muito legal você falar isso na questão do empreendedorismo, vou puxar essa linha de novo, a gente fala de diversos cursos, né, profissões fora o direito. Às vezes o cara fala assim, eu quero montar uma empresa e quero fazer isso e atender o Brasil inteiro. Ah, legal. Mas você tem para atender Barra Bonita? Não. Então como é que você atende o Brasil inteiro? Então, né, cria um nicho. Qual é o nicho que você quer entrar? Qual é a área que você quer atuar? Né? Qual é o perfil do cliente que você quer atuar? E cabe muito no direito isso também, essa questão do perfil empreendedor, né? De eu ter uma certa especialidade, que é o caso de vocês, na área da saúde. Com certeza. E aí você começa, desculpa até se eu for muito... Né? Você começa a se especializar e ter mais credibilidade, e ter mais autoridade, autonomia em cima dos casos que você está atuando. O objetivo é exatamente esse. Esse. Ó, nós estamos chegando quase na reta final aqui. Eu tenho uma pergunta aqui. Não é da área do SES, mas vou fazer uma pergunta. O cara matou uma criança. Foi lá, deu um tiro. Matou a criança. Vamos lá, enquanto isso, hein? Vamos colaborar a pergunta aí. E não sei como é assim que funciona, mas só para ilustrar para o pessoal entender. Aí vocês foram nomeados para defender esse cara que deu um tiro na criança. Como é que fica o coração do advogado nessa hora, Marcelo? Sabendo que a criança não tinha nada a ver com isso, o cara foi lá e matou a criança. Juridicamente falando assim, não pode ser que não é da área de vocês, mas
como é que fica um advogado numa situação? Porque ele tem que atender, ele é chamado pelo Ministério Sim. Público, né? Sim, muitas Se ele vezes- falar não quero, como é que funciona isso? Muitas aí, vezes acontece, mas o ponto é que isso é uma coisa que fica muito claro durante o curso. Porque é uma pergunta que a gente se faz Sim. e Tá. que todo mundo faz pra gente quando a gente fala que Ah, vai então não é fazer só direito. eu que não faço essa pergunta, não. Não, e quando eu lembro, eu adolescente ali, falava, vou fazer direito. Ah, mas você vai defender bandido? Aí a gente entende na faculdade o seguinte, que a pessoa, apesar dela ter cometido um crime ou algum outro tipo de delito que seja, ela também tem direitos, porque todo ser humano tem direitos. Então, apesar... Independentemente do lado que ele tá, Independentemente, todo ser humano tem. Só de você existir como ser humano, como ser vivo, você já é ali dotado de direitos. Então, apesar de uma iminente condenação, porque assim, um cara que fez isso com uma criança, ele vai ser condenado. Tá. Mas apesar dessa iminente condenação, precisa ter, é obrigatório que tenha um profissional para acompanhar esse caso e para ver se essa condenação, por exemplo, não vai ser, não vai extrapolar ali os limites da lei, se está sendo observado o direito, né, dessa pessoa que cometeu esse delito. Então, por exemplo, ele teve ali todo o processo ocorreu direitinho, de fato ele foi pego ali na cena do crime, ou então de fato essas provas que disse ter contra ele, elas são verídicas. Então isso tudo precisa ser observado. E assim, do ponto de vista do coração, é difícil, mas ao mesmo tempo é um trabalho que tem um caráter técnico. Tá. Tem um caráter técnico, então dá para analisar friamente essa questão e trazer um ponto de vista técnico de que, bom, essa pessoa obrigatoriamente precisa de um assistente jurídico e a gente precisa ver se tudo está sendo cumprido. E aí tudo está sendo cumprido, é Como apresentada você a disse, pode defesa. extrapolar de repente uma condenação. Pode extrapolar, Para ver sim. se não. Não, Sim, entendi, e perfeito. às vezes ver se não tem algum atenuante. Então, às vezes, se a pessoa. Vamos supor que a pessoa tem algum problema de saúde, ou então ela não Tá. está em pleno gozo ali das capacidades mentais dela. Coisas assim, tudo isso precisa ser analisado caso a caso, para você ver se de fato a pena que está sendo imputada àquela pessoa é uma pena equilibrada. Entendeu? E até vou fazer aqui um vínculo aqui, bem modesto. Na faculdade de Direito, a gente está numa faculdade que tem, né, muitas pessoas que sonham, né, em atuar Sim. em variadas áreas, né? E às vezes a pessoa chega na matéria de Direito Penal e ela começa a ficar horrorizada, né? Ou ela chega numa outra matéria e também não gosta, mas Vou eu trancar essa esse exemplo. disciplina, não vou fazer agora. Como você sabia que eu ia falar isso? Olha lá, ó. Era isso que eu ia falar. A Entendeu? pessoa, ela, é normal, a gente, acho que Isso, ó. é porque entra muito naquela construção que a gente estava falando há pouco. A pessoa, às vezes, ela tem uma expectativa, né, quando ela entra na faculdade, aquele sonho de cursar, e de repente não atende integralmente. E é normal, você nunca vai ser 100% alinhado com alguma coisa. Sim, Sempre alguma coisa claro. você não vai gostar, mas às vezes a pessoa assusta. Por quê? Porque são ramos que estão aí no dia a dia. A gente vê Exatamente, notícia o dia mas- inteiro, Ricardo. Exatamente. Não é uma coisa, assim, não é uma coisa que tá fora da realidade de ninguém. Se ligar a televisão ou abrir agora qualquer site, você vai ver uma notícia, infelizmente, Sim. desse tipo. Então Sim. eu acho que é importante colocar isso. Essa pessoa, às vezes, até por ainda não ter uma experiência suficiente, uma bagagem, né, seja de vida ou de curso, ela se assusta. E não tem que assustar. Por quê? Porque lá na frente, quando ela se formar, né, graduar, Ela vai prestar o entender B, todo esse ela vai processo. entender que não necessariamente ela passou naquilo porque ela vai precisar defender uma pessoa dessa ou que ela vai precisar estar inserida nesse contexto. Aquilo lá foi um aprendizado porque ela precisa, enquanto, né, profissional da área jurídica, ela precisa saber. Ela precisa ter uma noção básica de variadas áreas. Isso eu tô falando isso, você sabe isso Não. melhor do que ninguém. Então ela precisa de uma bagagem, de uma base, para lá na Claro. frente ela pegar e falar, quer saber de uma coisa? Puxa, hoje em dia o Você online como criminal. tá muito forte. Por que eu vou querer saber de criminal se eu posso trabalhar com direito E digital? às vezes o cara que também Pode não acontecer. não gostou do criminal acaba virando um Acaba criminalista. virando, exatamente. É isso aí. Muito legal. Ô Marcelo e Henrico, quero deixar aqui agora aberto para vocês falarem, se querem falar mais alguma coisa, se querem puxar mais algum assunto aí, alguma mensagem que vocês queiram deixar aqui. Fica à vontade, aqui é sem papas na língua. Deixar uma mensagem aqui para quem está ouvindo a gente e que está pensando em seguir essa carreira jurídica, que tem dúvidas. A dúvida é um processo normal dessa fase da vida. A gente tem aí um monte de coisa para a gente escolher, mas o direito é um curso muito legal e muito enriquecedor.
assim, para mais do que carreira, você aprende muito sobre como a vida funciona, assim, e como, por que que as coisas são do jeito que são, como que funciona o país, e esse é um estudo muito importante. Então, e a área de atuação é muito bacana também. Então, Vasta, como vocês já deixaram bem explícito aqui, né? sim, muito vasta. Você tem as carreiras tradicionais, você tem novas carreiras. Você pode trabalhar também em parte que nem envolva tanto a advocacia, mas que exija um conhecimento jurídico ali que você pode ter. Então, assim, é uma carreira muito boa, muito vasta, um curso muito legal. E assim, para 90% das pessoas é uma coisa que dá certo e que vale muito a pena. Legal. Marcelo? Eu falo uma coisa com bastante frequência para as pessoas próximas. Eu acho que quando você está trabalhando enquanto advogado, você teve, antes de chegar até ali, um caminho, como muitas pessoas que vão nos assistir agora estão tendo. Então, assim, não desistir de jeito nenhum do sonho, cabeça, né, erguida. Não tem nada fácil, né? Nada fácil. E não ter vergonha de perguntar, ter humildade, de, sabe, perguntar para as pessoas, professores, tratar o professor como uma pessoa, né, que vai ser o seu companheiro de jornada, seu amigo, porque eu acho que muitas pessoas, e aí é uma coisa que até parte do nosso trabalho é o seguinte, a gente tem que transmitir as coisas boas. A ruim já tá um monte por aí, Pelo né? amor de Deus. Então a gente tem que transmitir as boas. Então o nosso papel, acho que A fila tá menor. Né? exatamente. Quanto advogado, não é só trabalhar em casos, ganhar dinheiro, que todo mundo precisa Claro. sustentar. Mas é também Sem dúvida. passar as coisas boas para quem está vindo atrás. Porque eu acho que esse aí é o grande ponto, né? Então, fico muito feliz aqui de poder falar num podcast dentro de uma faculdade que vem crescendo, que tem tanta gente aí, né, com sonhos aí, porque é o que, na verdade, vai fazer, não só ela, mas o país crescer. A pessoa precisa, né, ter experiência, mas para ela ter experiência, ela precisa antes ter um trabalho aí de base, né, legal, ter contatos bons com professores, que nem você falou mais cedo, rede de networking. Então, o que a gente puder aqui ajudar com conselhos, com orientações, eu acho que esse é o grande... Nós vamos marcar para o ano que vem fazer uma palestra. grande- Legal, com Se Deus certeza. quiser. Vamos, Agora tá vamos. encerrando o semestre, já é mais difícil, né? Mas pro ano que vem nós vamos Ah, não pensar. pega ninguém, né? Não, agora acabou a prova, não deixa some. O podcast é legal por isso, porque é uma oportunidade da gente conversar. Legal. Né? Então, conversem com as pessoas que vocês conhecem, ouçam o É. podcast, que é uma conversa aqui. Esse processo de escolha de carreira é muito difícil, mas é uma carreira muito bacana. É isso aí. Marcelo e Henrique, só tenho que agradecer a oportunidade de vocês terem vindo aqui esclarecer. Tem pergunta, Gilmais, aí ou não? Tranquilo? Você ia perguntar aquele processo, deixa quieto, né? Você deixou ela constrangida. É hein? lógico, senão ela vai querer acabar comigo aqui, rapaz, é complicado, tô devendo pra ela. Ô, Marcelo, primeiramente, satisfação por ser filho de uns grandes amigos, né, da época ainda do meu pai, Tá certo. né, um respeito que eu tenho pelo Ulisses, empreendedora, tua mãe a Vera, que estamos juntos sempre na academia, lá de vez em quando ela aparece lá. E muito obrigado mesmo, cara, de você ter vindo aqui, de esclarecer. Prazer ter conhecido o Henrico. Henrico, Prazer todo portas meu. abertas aqui, a hora que vocês quiserem. Estourou um projeto legal aí, tem alguma coisa nova. Imagina, queremos no seu podcast. Cara, é só falar, vem, portas abertas, aqui não tem frescura com a gente, tá? Então eu só tenho que agradecer e desejar a vocês todo o sucesso do mundo. Obrigado. Que o universo conspire a favor de vocês aí, que vocês não tenham tempo para voltar no podcast, né? Mas portas abertas para Mas a vocês. gente arruma um tempo assim. Foi muito legal mesmo. Obrigado você pelo convite. Imagina. Estamos à disposição aí. Não, o convite já está feito eternamente, não vou ficar mais convidando. É A isso hora, aí. a hora que surgir e falar, puta, fechamos um negócio legal, estamos com uma parceria nova, quer vir aqui, Muito vamos legal. marcar para o semestre que vem aí, Com vocês certeza. fazerem uma palestra com o pessoal Com de direito certeza. e também o pessoal Com da certeza. administração. Ficamos à disposição. É isso aí. Eu Obrigado. acho que quem tem que agradecer somos nós de poder Imagina. passar um pouquinho da bagagem aí que a gente acumulou e vem adquirindo aí. Porque, como eu falei agora há pouco, a gente já teve dentro da sala por muito tempo e a gente sabe como é que é e a gente quer que as É pessoas... sofrido, né, Marcelo? É sofrido. A gente quer que as É, pessoas tenham a experiência menos árdua possível e Legal, cresçam. Então, muito obrigado aí mesmo. imagina. Muito feliz aí por poder participar e contribuir um pouco. Eu que tenho que agradecer. Gente, nós vamos ficando por aqui. Hoje eu falei aqui, grata satisfação, até emocionado de falar aqui, né, com o Marcelo França e o Henrico Bisordi, pronunciei certo? Tá certo. O Henrico Bisordi, que são advogados da área da saúde, Área da saúde. É direito da saúde, assim que chama? Direito da saúde. Direito da saúde. Eles têm um escritório em São Paulo, mas atende todo o Brasil, dada essa facilidade da internet, né? Então depois eu vou deixar aí todos os contatos para vocês entrarem
em contato, caso precise, por uma orientação, tá certo? Eu fico, mais uma vez, muito feliz de vocês estarem aqui para também brilhantar aqui o nosso podcast. Marcelo, obrigado. Henrique, obrigado. Agradecer o Licinho também, que está aqui nos bastidores, aqui, né? Filmando. Obrigado, Licinho, grande amigo. Ju, tudo certo aí? Então a gente vai ficando por aqui. Eu sou o professor Mangili e até o próximo podcast, se Deus quiser. É isso aí, cara. Acabou?